Olá, eu sou o Fênix E eu sou a Tamires Vick. e está começando mais um episódio do programa Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. E você aí de casa gosta de passear? Pois o nosso tema de hoje vai falar de turismo. É isso aí, já está aqui com a gente a jornalista Érica França, que vai falar sobre esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de passear com crianças, que é a melhor coisa do mundo, né? Que ótimo. Érica, e você tem um blog, então, Viajante em Tempo Integral, não é? Você Isso mesmo. fala sobre viagens com crianças também. Então, fala pra gente, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Viagem é pra todos? Eu acredito que sim. Eu acredito que viajar não é algo supérfluo na nossa vida, mas é algo essencial. E com planejamento, qualquer pessoa pode viajar, inclusive famílias que estejam recém-pais, recém-mães aí que gostam de viajar, também podem viajar com seus filhos, desde que se planejem e se organizem para isso. Muito bom. E aqui na região, tem turismo? Tem, na verdade, assim, o Brasil inteiro tem um potencial turístico enorme que eu acredito que ainda é pouco explorado, mas que a gente está trabalhando, né, para que isso se amplie. E o Vale do Paraíba está incluído nisso, porque o Vale tem, assim, riquezas naturais e culturais, tem muita coisa linda para se ver. E para a família com criança é assim maravilhoso, tem bastante lugar para ir, bastante coisa para conhecer. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um post no blog que é 10 lugares no Vale do Paraíba para ir com crianças. E todo feriado ele bomba, assim. Tem muita gente de São Paulo que acha que está procurando o que fazer com os filhos, e aí eles encontram o post e provavelmente venham para cá passear com as crianças. E é pertinho, né? É perto, é super acessível, é tranquilo de vir, tem bastante coisa para fazer por aqui sim. Olha só que legal. E nessa sua listinha, quais são os lugares que são, assim, que as pessoas gostam mais de ir, que você tenha talvez algum feedback? O que aparece nessa sua listinha de o que o pessoal gosta de visitar aqui no Vale? Aqui no Vale, bom, a gente tem, aqui o Vale é maravilhoso, né? Porque a gente tem montanha e tem praia. Então, assim, as praias sempre são um atrativo para as crianças, especialmente no verão, claro. E Campos do Jordão também é uma cidade que as pessoas buscam muito. Campos, ela é famosa não só em São Paulo, mas pessoas que vêm de fora, de outros estados, para São Paulo, querem também fazer pelo menos um bate-volta em Campos. E Campos tem passeio de trem, que é um negócio que para criança é super bacana. Tem o Horto, que é um lugar muito lindo. E tem teleférico, tem parquinho, ali o Parque do Capivari, tem bastante coisa legal. Então Campos com certeza é uma das cidades preferidas. Mas São José, Taubaté tem o Mazzaropi, que é um hotel fazenda super famoso, que as famílias também adoram. E São José tem Sesc, tem parque, tem restaurante. Então, assim, também é uma cidade que atrai bastante família. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho sobre o Guia para Curtir São Paulo com crianças. Tá. Na verdade, o blog existe desde 2010, né? Quando eu ainda não tinha filhos, já viajava e gostava de repartir essas experiências. Com o nascimento da Carol, a gente começou a falar, claro, de viagem com criança, porque foi o que se tornou nossa realidade. E São Paulo é uma cidade muito querida, então assim, eu morei lá um tempo e sempre vou para lá procurar o que tem de novidade. E a gente fazia bastante posts sobre isso, né? Lugares em São Paulo para ir com crianças. Até que pintou o convite da Alta Books de transformar isso num guia. E aí eu ampliei a pesquisa, fui buscar outros lugares que eu ainda não conhecia para fazer um compilado, então, do que tem de melhor na capital para as famílias com crianças. E daí nasceu o Guia para Curtir São Paulo com Crianças. Legal. Legal, Érica. E conta pra gente o que aparece aqui no seu livro. Eu imagino que você fale, então, um pouquinho dos locais, fale o que tem pras crianças, dê algumas dicas também. Fala um pouco sobre o conteúdo desse livro. Tá, eu tentei no comecinho do livro dar algumas dicas gerais para quem está viajando com crianças. Algumas famílias ainda têm um pouco de receio, sabe? Eu vou viajar com meu filho, o que eu levo? Levo o carrinho, vou carregar como? E se não tiver lugar para ele comer? Então eu dei umas dicas gerais. E a partir de então a gente entrou nas atrações. Aí a gente fala o que tem de melhor na cidade voltado para as crianças. Então, os melhores parques, as livrarias que são bacanas, museus que são legais para crianças, parques temáticos, atrações específicas. E aí a gente fala um pouco também de hospedagem, qual a melhor região para se hospedar, quais hotéis que são bacanas para ir com crianças, que lugares, que restaurantes que são legais para levar os filhos. E tem também uma sessão de bate-volta.
Então, tanto para quem mora em São Paulo e de repente no fim de semana não sabe onde ir com as crianças, pode saber de algumas cidades que têm atrativos para os pequenos, quanto para quem vem para São Paulo passar férias, que tem muita gente. Às vezes a gente acha que não. Tem muita gente que vai para São Paulo com os filhos passar férias e quer sair um pouco da cidade também. Quer ver o que tem nos arredores. Então a gente tem os passeios bate-volta a partir da capital. Aí entra essa parte do Vale do Paraíba, nesse bate-volta. Exatamente. Aí a gente tem Campos do Jordão, né? E aí eu falo um pouquinho dos atrativos de Campos, tem Guararema, que é aqui pertinho, que também é uma cidade muito legal para ir com as crianças. Aí tem Socorro. Socorro é uma cidade que a gente pode ir para fazer esporte de aventura com crianças. Socorro é super friendly, é kids friendly, pet friendly. Você pode, se você tiver algum problema de locomoção, você pode também, porque eles têm esporte de aventura adaptado, então é uma cidade muito legal, ela tá no guia. E aí tem outros atrativos, tem Cotia, Santos, que também tem bastante coisa para fazer além das praias. A gente tentou fazer um panorama para atender tanto quem mora em São Paulo, quanto quem vem conhecer a cidade com a família. Bacana. Então, definitivamente, ter um filho não é impedimento para quem quer viajar. Não, muito pelo contrário. Aí, quando a gente tem criança, que a gente tem que sair mesmo para ver o mundo e para mostrar o mundo para os nossos filhos, né? Para eles poderem ampliar a visão de mundo, aprender coisas novas, crescer uma pessoa mais tolerante. Com criança, aí que eu acredito que viajar, e não só viajar para longe, mas passear, sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto, a nossa cidade, aí se torna realmente essencial. Qual que é essa importância das crianças conhecerem outros lugares e outras pessoas? Tá. Primeiro, assim, quando a gente fala de passear em família, eu acho muito importante para a própria família, para o relacionamento, para todos estarem ali juntos. Porque mãe e pai, a gente trabalha, corre, tem mil afazeres e acaba não tendo tempo com o filho do jeito que a gente quer, sabe? Então, quando a gente vai passear e vai viajar, a gente esquece os afazeres, esquece as obrigações em casa e pode, de fato, se dedicar para aqueles momentos em família. Então, é um convívio de grande qualidade, que eu acho que contribui muito para o desenvolvimento da família. Companheirismo, cumplicidade, tudo isso. E aí, um segundo ponto é que eu acho realmente para o desenvolvimento da criança, da família e da criança especialmente, é muito bacana. Porque eu falo que todo mundo vive numa bolha, né? Cada um tem a sua bolha. Quando a gente sai dessa bolha e vê o que tem fora, a gente amadurece muito. Então, assim, eu adoro quando eu vejo minha filha brincando com crianças de outros lugares que talvez aqui no Parque da Cidade ela não teria acesso às mesmas crianças. Então ela pode brincar com criança de um background diferente, de uma cor diferente, que tem um sotaque diferente. Isso contribui muito para ela crescer uma pessoa mais tolerante, respeitando as diferenças, sabendo que o mundo é maior do que aquela bolha dela. E eu acho que a gente contribui deixando crianças melhores para o mundo, sabe? Viajando com elas. Legal. E, por exemplo, Érica, quando você lembra do tempo em que você viajava, por exemplo, antes de ter a sua filha e agora, o que você percebe de diferença? Foi mais desafiador quando você precisou começar a levar a sua família junto, começar a levar a sua filha também? Ou é algo que vai se adaptando naturalmente? Pra mim foi natural, mas eu acho que porque eu fui mais tranquila, assim, mas eu vejo algumas mães que têm essa, nossa, muito diferente, muito trabalhoso viajar com criança. Mas eu falo que é uma chavinha mesmo, é um mindset, sabe? Se você falar, não, é tranquilo, eu só vou me adaptar, vai ser tranquilo. A principal diferença que eu acho é em relação ao ritmo da viagem. Porque quando a gente viaja, assim, sem criança, solteiro, com amigos ou de casal, você quer aproveitar tudo, né? Então você acorda cedo, aí você sai do hotel e já vai para uma atração, aí fica o dia inteiro batendo perna, para comer qualquer coisa na rua, emenda com a noite, volta pro hotel quando você não aguenta mais andar. Com criança não dá para ser assim, então é o ritmo que é diferente. Você precisa dar tempo da criança dormir, dela descansar, não encher o dia de atividades, porque pode ser que não funcione tão bem assim. Mas tirando essa parte de ritmo, acho que se adaptando o ritmo e sendo mais flexível, flui muito bem, assim, não tem tanto desafio e tanta diferença. E nós estávamos até vendo algumas fotos da viagem, de algumas das suas viagens, Érica. Essa foto é em Campos do Jordão, a gente estava falando de Campos. E conta pra gente, tem alguma história de alguma viagem que tenha te marcado, que tenha marcado a sua família, a sua filha? Eu acho que tudo marca. Quando a gente tem criança, a gente começa a ver o mundo, assim, sob a ótica da criança. Então tudo é muito maravilhoso, sabe? Uma história que eu lembro que foi bacana pra mim, que acho que comprovou um pouco isso que eu falei da gente sair da bolha e crescer como pessoas,
foi quando a gente estava na Itália, num parque, no Villa Borghese, e a Carol tinha 2 anos. E aí ela começou a brincar com 2 menininhas, 3 menininhas da mesma faixa etária. Uma era da Itália, uma da Venezuela e uma da Inglaterra. E as 4 ficaram brincando horas, correndo atrás de pombo e brincando de piquenique. E, bom, ninguém falava a língua uma da outra e elas se entenderam muito bem. Então isso pra mim mostrou que realmente é muito importante a gente ampliar, sabe, o horizonte. E ficou marcado pra mim, assim. E aí, recentemente, a gente foi também, uma outra coisa que marcou, a gente foi pro Beto Carreiro, e aí chegando lá, ela olhou, nossa, eu cheguei, tô realizando o meu sonho. Eu achei aquilo tão forte, assim, porque às vezes a gente acha que pra criança a gente precisa fazer uma grande coisa, precisa ir pra Disney, mas a pracinha do lado de casa, pra ela é um mundo totalmente novo, e ela curte aquilo com muita intensidade. Então esse tipo de coisa me marca até mais do que, assim, os passeios em si. Então não precisa de grandes viagens, então, para satisfazer uma criança, por exemplo. Não, pelo contrário. Eu vejo muito isso, passeando perto. Eu tento muito aproveitar os espaços públicos e conhecer o que a gente tem perto, né? Então a gente sai aqui pelo Vale explorando os parques. Cada vez a gente vai num parque novo, descobre um Sesc novo, que tem muita atividade para as crianças também. E ela adora, assim, ela faz amizades que viram pra vida, depois a gente acaba encontrando os pais novamente, porque elas ficam tão próximas das crianças, e brincam muito com coisas muito simples. Então isso é muito bacana. E Érica, que dica você dá então para os pais que, por exemplo, não têm muito hábito de viajar, mas quer começar a ter essas experiências com os filhos, com a família também? Que dica você dá? Começa a ir primeiro para locais mais perto? Como essas pessoas podem fazer? A minha dica é exatamente essa, na verdade, é começar dando um passinho de cada vez. Porque a gente tem esse negócio, acho que da nossa sociedade mesmo, né, de rede social e de se comparar. Então assim, minha vizinha foi pra Disney, não, eu quero ir pra Disney com os meus filhos. Mas você tem medo de viajar de avião, mas você quer ir pra Disney com os filhos. Então eu acho que é realmente dar um passo de cada vez e ver o que você se sente confortável. Então a primeira vez, vai numa cidade do lado. E se você não, eu não sei se eu consigo dormir fora com a minha filha, porque ela mama, ela chora à noite, volta, tudo bem. Aí numa próxima vez, vai um pouquinho mais longe. Porque quando a mãe se sente segura, o filho se sente seguro. Isso é, sim, comprovado. Então você vai dando pequenos passos e vai se sentindo confortável, vai sentindo o que funciona pra você e pra sua família. E aí a hora que você vê, você já não tem medo de mais nada. Isso aí, programar as viagens, né? Exatamente. Vai se programando e vai se testando, né? Testa como que é ir de carro com a criança. Tem pais que pensam nisso, porque uma criança pequena, que mama, que tem que trocar toda hora, fala, puxa, eu vou fazer uma viagem longa de carro, como vai ser? Então vai testando, vai na casa da avó na cidade do lado, vai um pouquinho mais longe, aí acha que dá pra ir de avião, de repente, testa também o voo curto. E aí vai se testando, que eu acho que é a melhor coisa. O principal é a gente se sentir confortável. E aí a hora que você se sente confortável, você percebe que você consegue ir ampliando, assim. Muito bom. Vamos dar uma pausa aqui Sim, no nosso bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta para falar mais sobre isso, que é ótimo de fazer, né? A viagem. Até já!